No último domingo, eu dei uma enganada, porque eu não dei uma sequência na minha série de mensagens. A série que é Vai Encarar, falando de Davi e Golias. Eu dei uma enganada porque eu peguei uma história pós Davi e Golias para falar um pouco sobre celebração, não é? E aí a gente teve um tempo com Deus maravilhoso. Eu colhi muitos testemunhos de momentos onde nós pudemos celebrar durante a semana, bem pautados naquilo que compartilhamos na palavra de Deus na semana passada. Mas hoje eu quero dar sequência, e o tema da palavra então é Vai Encarar. Não vou chamar o Marcos Cezena e o Adriano. Então vamos chamar, vai. O Guilherme estava viajando, não viu essa cena ainda, né? Então vem Adriano de um lado. Cadê o Marcos Cezena? Cadê? Vem, Marcão, bora. Sem sorrir, vem, Adriano, sem sorrir. Bora, bora. Vamos, Marcão. Sem sorrir. Aqui desse lado, aqui, ó. Aqui, ó. Para aquela câmera ali, ó. Pessoal da edição, fala aí, ó. Aquela câmera ali, tá? Vamos ver essa encarada aqui, ó. Do baixinho e do grandão. Vai. Vai. E aí? Será que dá ou não? Beleza, beleza. Vai. Obrigado. Vocês não podem faltar no culto. Vocês já sabem, né? Vocês não podem. A gente está falando dessa encarada que todos nós damos na vida. Quem não tem um gigante para enfrentar aí no dia a dia? Quem não tem? Gigantes de áreas distintas, situações que se agigantam sem a gente perceber. Às vezes tudo dando certinho, de repente vira de ponta cabeça. Quem já não viveu um momento que parecia que estava tudo tranquilo e de repente veio uma demissão, um diagnóstico, alguém da família, não você mesmo, mas alguém da família que fez as coisas virarem de ponta cabeça. A gente está falando um pouco sobre encararmos esses medos, essas situações que se agigantam diante de nós. E aí então, no primeiro dia que eu ministrei, eu peguei 2 versículos que falam das provocações que o gigante fazia. E um dos versículos falava: e o povo ouvia, os guerreiros ouviam, Saul ouvia a provocação. E aí então Davi chega lá no fronte de batalha, ele era um jovem, e ele ouve a mesma provocação. E aí nesse primeiro dia a gente falou de purificarmos os nossos ouvidos, para a gente se posicionar corretamente diante daquilo que a gente ouve. Uma mesma notícia que está lá no Datena faz um ficar desesperado e o outro ser fortalecido, porque a forma de ouvir muda a nossa postura. Falamos disso no nosso primeiro dia. No segundo dia que a gente falou sobre esse tema, a gente falou de perspectiva e a gente falou de levantar os nossos olhos. Por quê? Porque o povo estava cabisbaixo diante da situação. E quando a gente lê o texto, que está em 1 Samuel 17, a gente percebeu que Davi não se humilhou diante da situação. E que no decorrer da palavra de Deus, são inúmeras as vezes onde o próprio Deus diz: levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos, olha para aquilo que você está enfrentando, porque eu vou te exaltar. Não é para você andar cabisbaixo, levante os seus olhos. E eu ministrei sobre isso no nosso segundo dia. Se você faltou nesses 2, você pode pegar o culto pela internet, que está lá no YouTube, e você pode desfrutar desse momento. Então abra sua Bíblia, desses 2 momentos, né? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, mais uma vez. Até o dia que você decorar que a história de Davi e Golias está em 1 Samuel 17, né?
Então o texto, ele começa dizendo que a nação dos filisteus se levantou contra a nação de Israel. Eles foram para uma região onde tinha um vale, e um exército ficou de um lado e o outro ficou de outro lado. Brinquei num primeiro culto, tipo aquela cena de Coração Valente, que o exército fica de um lado, o outro do outro, não é? E assim também como nos filmes de época, aconteceu nesses dias. Para poupar a morte de muitos inocentes, uma das pessoas do povo filisteu se levantou dizendo: pegue uma pessoa de Israel e vamos fazer um octógono aqui no meio. E quem ganhar, o outro povo vai se submeter ao vitorioso, ao povo vitorioso. E assim a gente poupa milhares de mortes. E assim foi. Só que o gigante filisteu, que a gente já falou quantos metros tinha. Quantos metros tinha, Felipe? Quantos metros tinha Golias? Nem tem noção. 2,5 para 3. Eu fico no 3. Cíntia, era 2,98, né, Cíntia? 2,98. 2,98. O gigante de 3 metros, ele ia todo dia no meio do vale e ele afrontava o povo de Israel, que foi se amedrontando. Por quantos dias, Marina, o gigante foi? Lembra? 40 dias. 40 dias de manhã e à tarde, falando a mesma coisa, e ninguém do povo de Israel se levantava para poder guerrear contra o gigante filisteu. Até que no 40º dia, Davi recebe uma incumbência do seu pai: levar umas sementes, um pãozinho, um queijo da canastra, né, Guilherme? Um queijinho, capa preta, tô brincando. Um amendoim, tô brincando. Ele vai levar algumas coisas para os seus irmãos. 3 deles estavam lá no fronte da batalha. E aí então, quando ele chega para levar as coisas para os irmãos, o gigante está ali falando. E ele ouve: como assim? Esse cara falando essa asneira toda e ninguém faz nada. E ele começa a viver esse rebuliço dentro dele, e ele se posiciona e se candidata à batalha. Eu vou poupar alguns pormenores, porque vai ficar para as outras ministrações. E aí então, quando ele se candidata, o rei o chama. O rei era Saul. O rei inclusive pergunta para ele: você está doido? O cara é um gigante, você é um rapaz. O cara aprendeu todas as artes marciais desde que nasceu, né? Imagina, Rodrigo. O cara sabe tudo, é faixa preta de tudo. Vamos ler então do versículo 33 até o 37, o que acontece. Saul respondeu a essa candidatura dele, né, de batalhar, de guerrear: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Mais um. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o fato de que ninguém começa na vida sendo um matador de gigantes. Ninguém, seja profissionalmente, seja como pessoa, começa lá no fim, começa grandão. A não ser que tenha uma boa herança, né? Já começa caminhado, né? Já começa. Dom está prestando atenção, hein? Muito bom, Dom. É isso aí. Combinado. A gente combinou naquele dia, faixa preta. É isso aí. Ninguém começa lá na frente. Ninguém entra numa empresa, num banco, numa instituição, sendo CEO, sendo vice-presidente ou diretor.
Na minha época a gente começava como office boy. Eu acho que não existe muito mais essa profissão, né? Essa função, ou existe? Era um garoto de recados. Você pegava uma pasta na mesa de alguém, tirava xerox e devolvia, ou ele mandava você ir no correio, né? Era um office boy. Ninguém começa assim. Um bom começo nos dias de hoje é sendo trainee, que já é bom pra caramba, porque você vai sendo treinado em áreas da empresa para já galgar uma posição legal. Mas a grande maioria das pessoas começa no chão de fábrica. Você não consegue do nada já ser presidente da república. Precisa ter idade, precisa ter carreira. Não dá. E eu comecei a pensar sobre isso. Ninguém começa um matador de gigantes. Ninguém. E esse pedacinho do texto, ele vai falar um pouquinho para a gente dos processos que Davi viveu para poder chegar naquele dia e poder matar o gigante. Ele conta e contou para nós nesse texto que durante a noite, protegendo as ovelhas do seu pai, se um leão pegava uma ovelha, ele ia atrás do leão. Pensa nisso. Ele não estava lá dormindo de bobeira e de repente o leão chega. Ele ouve o leão pegar uma ovelha, ele vai atrás do leão. Ele conta como ele fazia. Ele segurava o leão pela juba e arrancava a ovelha da boca do leão ou do urso. Que processo legal! Que bom embrião para o próximo rei de Israel. Que forma maravilhosa que o Senhor forjou, às escondidas, o rei maior, mais abençoado que a nação de Israel teve. Um rei que foi tão segundo o coração de Deus, que os reis que o sucederam, eles eram avaliados segundo Davi. Esse fez o que Davi fez. Não, esse não fez o que Davi fez. Davi se tornou o benchmark de Deus para ser um bom rei sobre a nação. Eu acho disso muito interessante. Então, eu queria falar nesses próximos minutos, não vou me alongar, que há uma jornada que Davi conta para a gente aqui, pelo menos um pedacinho, uma jornada de treinamento, de sofrimento, de tratamento, de molde de Deus para todos nós. Curioso é que os seus 3 irmãos mais velhos, eles já eram soldados de carreira, enquanto Davi era apenas um jovem office boy do pai, que foi levar um queijinho, um pãozinho de queijo, foi levar um quitutezinho para os seus irmãos no fronte da batalha. Feche seus olhos, quero fazer mais uma oração e seguirei por alguns minutos aqui com você. Espírito Santo, fala conosco. Através da vida de Davi, de Jesus, do apóstolo Paulo, daqueles homens que citaremos, traz à memória processos que nós já vivemos e que hoje precisam ser visitados, para que nós valorizemos o teu tratamento sobre as nossas vidas, para que alguns compreendam o que Deus tem feito em cada um de nós. Processos que nos forjam, que nos tratam, processos que filtram muitas coisas em nós, processos que faz sobrar só o caldinho correto de Deus. Prensas essas da vida que extraem de nós coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha, mas que os processos permitiram ser extraídas de nós. Que nós possamos, ao visitar a tua palavra, ter respostas nessa noite. Que pessoas aqui possam ter um encontro contigo também nessa noite. Que nós possamos, através desses próximos minutos, sermos tocados pelo teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina de verdade. Por isso eu me humilho, me diminuo, para que o Senhor use a minha vida para que isso aconteça na vida da tua igreja nessa noite, para a glória e honra do nome de Jesus. É em nome dele que eu oro. Amém e amém. Amém, queridos? Sem processo, você pode até ter resultado, mas esse resultado não vai se sustentar. Esse resultado não será profundo, será raso. Porque o processo na nossa vida é que nos constitui.
Empreendedores sabem muito bem o que eu estou falando. Pessoas que ralaram demais para passar num concurso sabem muito bem do que eu estou falando. Eu esses dias assisti um videozinho daqueles que aparecem a gente querer na nossa timeline. E é aqueles videozinhos que alguém chega para o outro e fala assim: qual a sua profissão? Quanto que você ganha? Quanto que você quer ganhar? Alguma coisa assim, sabe? E aí perguntou, e era um jovem com uma aparência de humilde. E ele disse assim: eu sou estudante de medicina. E aí a pessoa que estava perguntando, né, que fica assim com o celular na boca do outro assim, falou assim: e você, estudante de medicina, quanto tempo você fez de curso preparatório para passar no vestibular? Ele falou: nenhum. Eu estudei 4 anos de forma autodidata. Por quê? Porque eu não tinha condição. Então eu estudava das 9 da manhã às 6 da tarde e trabalhava das 7h30 às 2 da manhã. Eu falei assim: meu Deus. Quando eu entrei nos comentários, porque esses vídeos legal é ver comentário, né? Quando eu entrei nos comentários, a maioria dos comentários dizia assim: esse será um grande médico, esse será um grande doutor, esse eu queria cuidando de mim daqui a alguns anos. Por quê? Porque esse rapaz, ele não se escorou num curso porque não teve condição, mas o seu processo, como de muita gente, inclusive aqui nesse salão, foi maravilhoso. Foi de teste, foi de perseverança, foi de ralação. Não teve papai e mamãe bancando tudo. Foi gente que trabalhava para poder, né, conseguir estudar e ser alguém na vida. Aquilo mexeu comigo, porque sem processo não há profundidade. Então quando a gente olha para Davi, a gente tem nele a lembrança do seu processo. Ele podia argumentar outras coisas com o rei, mas ele argumentou o seu processo. Durante muitos anos eu trabalhei meio que sozinho, empreendendo, trabalhei ajudando meu pai, e eu não tinha registro em carteira. Até que a coisa estreitou, a pastora estava grávida, a nossa empresa não estava indo bem, e eu fui procurar emprego. E aí então, eu acabei participando num processo seletivo no Banco HSBC. O Banco HSBC, a Operação Brasil, foi vendida por Bradesco agora há pouco, mas na época era um banco inglês. E os ingleses são mais chatos do que o normal, são mais metódicos. E eu participei de um processo seletivo lá. E eu fui indo bem na parte técnica, né, naquela parte que dava para se sair assim, se safar, eu fui bem. Até que eu cheguei numa bancadinha e um deles perguntou assim: como você vai fazer se você nunca trabalhou em instituição nenhuma? Como você vai fazer para cumprir horário? Como você vai fazer para participar de reunião? Para lidar com pressão de uma grande empresa, um banco, uma instituição internacional? Eu falei assim: olha, quando eu tinha 18 anos, eu servi o exército. Eu tinha só 18. Eu cumpria horário, eu passava a minha farda, eu engraxava o meu coturno, eu tinha que ilustrar a fivela do meu cinto. Depois eu passei alguns anos empreendendo e tive filho. Eu sou pai. É uma bebezinha, tem 2 anos. Mas você está me perguntando se eu vou dar conta de uma reunião, de uma pressão? Eu dei conta quando eu tinha 18 anos. Por que eu não vou dar agora? O que eu estou querendo dizer é que lembrar dos processos quando nós vamos argumentar faz bem para nós. Porque a gente passa a valorizar o que a gente já viveu e que nos coloca aptos nesse momento, nessa estação. Então Davi trouxe à lembrança o seu processo. Teve o leão, e teve o urso, e teve a ovelha que eu arranquei, e teve aquela hora que eu peguei pela juba. Eu lembrei do apóstolo Paulo. Ainda como Saulo, ele era perseguidor da igreja. A Bíblia diz que Saulo, ele era de Tarso, que não é Israel. Ele tinha cidadania romana. Ele falava aramaico, ele falava latim, ele falava hebraico. Ele estudou com Gamaliel em Jerusalém, um dos principais rabinos da época. Ele tinha tudo. Tudo.
Mas quando ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, nos primeiros momentos ele prega, ele viaja, ele se torna um evangelista. Mas 3 anos depois aproximadamente, Deus o coloca recluso na sua cidade natal, Tarso. E a história diz que ele passou aproximadamente 10 anos recluso em Tarso. O total entre o momento da sua conversão e o momento que ele volta ativa foram 14 anos. Que ele mesmo diz lá em Gálatas: conheço um homem que há 14 anos ele ficou 10 na caverna. 10 anos. O processo de Saulo foi tão intenso que lá em Gálatas também, no capítulo 2, ele vai falar assim: não foi por tradição ou discipulado que eu recebi o evangelho. Eu recebi o evangelho por revelação. Ele estava tão sozinho no processo dele, que foi o próprio Espírito que o ensinou todas as coisas. Lá em Coríntios, no texto que vai falar da ceia, ele diz sobre isso. Ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não teve na ceia. Ele foi um apóstolo posterior, mas ele tinha mais conhecimento da ceia, quase que os próprios discípulos que participaram da ceia, por causa da revelação do Espírito. Saulo então viveu um processo tremendo de conversão, de discipulado, de experiências. Dizem que durante esse período de 10 anos em Tarso, aproximadamente 10 anos, ele plantou igrejas. Ele não estava completamente recluso, só recebendo. Ele também estava trabalhando. Mas era um trabalho que não estava à vista de ninguém. Por quê? Porque era o processo de Deus, era o tratamento de Deus, do seu chamado, do seu ministério. Mas eu quero avançar esses minutos finais e falar de Jesus, o nosso exemplo máximo. Amém ou não? Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? José, o pai de Jesus, carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Olha o processo de Jesus. Ele foi carpinteiro. Esse texto está falando de um momento onde Jesus no momento onde Jesus ele volta a Nazaré. Nazaré era um vilarejo na encosta de uma montanha que fica ali ao norte do estado de Israel. Hoje é pequeno, imagina 2000 anos atrás. Tinha uma pequena sinagoga. E o resto, uma vila de agricultores, pequenos agricultores, porque não tem grande agricultor numa montanha, né? A cidade ela está encravada assim no meio de uma montanhinha. Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Olha o que Marcos fala, em Marcos capítulo 6, de 1 a 3. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, olha aí, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então aqui não é mais o filho do carpinteiro, ele mesmo era o carpinteiro. Percebe então que na vila onde Jesus nasceu e foi criado, ele não foi o Jesus divino a vida inteira. Durante 30 anos da sua vida, ele era o carpinteiro. Ele era o cara que você chegava com a mesinha, com a cadeira, que você contratava para ele fazer um reparo, construir uma porta, uma janela. A identidade dele era vinculada à sua profissão, que ele herdou do seu pai. Ele não tinha divindade nenhuma até esse tempo aqui. Apesar de ser Deus, a sua referência era o
o carpinteiro. E sabe por quê? Porque esse era o processo de Jesus aqui na terra. Ele precisava ser um bom carpinteiro para ser um bom filho de Deus, para ser um bom salvador também. Durante a maior parte da sua vida, 30 anos, ele foi o filho de José e de Maria, o carpinteiro de Nazaré. Ele não foi o que fazia milagres, que curava e expelia demônios. Ele foi o carpinteiro. Quantos de nós já esquecemos os nossos processos? Aquilo que nos gerou, que nos formatou. Jesus, o carpinteiro. Deixa eu falar alguns detalhes para você. Um carpinteiro precisa ter conhecimento. O meu avô era um carpinteiro, porque carpinteiro não é igual a marceneiro. Carpinteiro é aquele que trabalha com a forma, que trabalha com né, aquelas ferramentas todas. Tem que ser mais hábil, tem que ter força. Porque você pensa, um carpinteiro há 2000 anos atrás não ia ali na madeireira comprar madeira, ele extraía a madeira. Existiam diversos tipos de árvores, árvores que a madeira vinha de fora de Israel, outras árvores que eles pegavam ali de Israel. Mas tem algo interessante, precisava de habilidade, conhecimento, força. Mas um carpinteiro, ele não era só para sentar porta, ou para fazer uma cadeira, uma mesa. A palavra para carpinteiro que está nesse texto é teknon. Guarda isso, teknon. E sabe o que significa teknon? Carpinteiro, desse que a gente está imaginando. Mas também significa projetista. Então o primeiro é artesão, mas significa projetista e construtor. Quando Jesus então estava trabalhando no seu secreto, vivendo o seu processo, na verdade ele já estava sendo o projetista, o construtor de alguma coisa. Isso para mim confirma coisas demais, sabe por quê? Porque o processo nada mais é do que uma construção. Quando a gente está engatinhando naqueles detalhes da vida que a gente não entende muito bem o porquê que a gente está passando, Deus está construindo, Deus está fundamentando, Deus está trabalhando. Você consegue lembrar aí um pouquinho, rapidamente, um pouquinho na sua mente, quais processos você está vivendo ou já viveu? Davi lembrou do urso e do leão. Agora a gente lembrou de Paulo e os seus 10 anos em oculto. E você? Aqueles tempos de ralação, aqueles tempos que você não era visto, aqueles tempos que você não era ninguém, que seu nome ninguém nem sabia. Teknon, construtor. Construtor. Eu fico imaginando que a aparência de Jesus, inclusive, nos tempos que ele era construtor, artesão, carpinteiro, ela devia ser bem distinta, porque alguém que trabalha manualmente deve ter uma musculatura dos braços bem definida, ou trabalhar um pouco ali no sol e ficar com aquele bronzeado, aquele que marca a manga assim, sabe? Que você sabe que o cara é trabalhador, não era bronze de praia, era bronze de ralador. Jesus era assim. Musculatura, mãos calejadas, aqueles fiapos de madeira, sabe aquelas farpa que chama de madeira. Jesus, o carpinteiro, antes de ser Jesus o Messias, o Salvador de todos nós, ele era o carpinteiro, o artesão, o construtor. Que interessante, porque era mais do que uma profissão. Jesus tinha isso também, certamente, como ganha-pão para sua casa, dado que José morreu, e a Bíblia não é muito clara, quando Jesus ficou arrimo de família. A Bíblia não é muito clara, mas certamente, ele trabalhou para o sustento. Jesus era um empreendedor, não tinha certamente CNPJ na ocasião, nem simples para pagar imposto, mas ele era um empreendedor. Por que digo isso? Porque um empreendedor, ele precisa ficar na dependência de Deus. Um empreendedor, ele trabalha pelo ganho diário. Você imagina Jesus em Nazaré e região, buscando uma obra para fazer, uma janela, uma porta, uma mesa, buscando clientes. Você imagina? Não dá para imaginar.
Mas essa foi a realidade dele até os 30 anos. Porque esse foi o processo que Deus escolheu para ele. E quando eu falei que o momento de dízimos e ofertas tinha a ver um pouquinho com a mensagem, eu quero relatar 2 textos para você. Mateus 25, de 14 a 30. Eu prometo que eu vou ser breve aqui. Uma parábola. E Jesus diz: o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Talento é dinheiro, tá bom? É unidade de medida de recurso. A outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Olha a resposta do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha o que acontece com o segundo camarada. O que tinha recebido 2 talentos disse: o Senhor me confiou 2, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que interessante. O elogio: você foi fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito, vem para quem consegue lidar com as suas responsabilidades, independente do tamanho que elas tenham. O que significa dizer que como nós nos posicionamos no processo, determina não apenas o resultado, mas quando ele vem e o tamanho que ele vem. Porque nós somos chamados a ser fiéis no pouco, para podermos ser colocados sobre o muito. Tem tudo a ver com a história de Davi e Golias. Porque Davi foi fiel no urso, foi fiel no leão, foi fiel em cuidar de um pequeno rebanho escondido da sua família. Mas a sua fidelidade na forma que ele lidou com aquela pequena missão o alçou para a missão maior que Deus tinha para ele. Então eu estou aqui para te falar, meu irmão, meu querido, aguente firme no processo, porque é o processo que vai determinar aonde, quando e o tamanho da nossa chegada. É o processo. Não é quando nós estamos à vista de todos, mas é quando nós estamos escondidos, ali lidando com os detalhes. Lucas 16, de 1 a 15, fala sobre isso. Uma outra parábola, agora do administrador astuto. E olha o que o versículo 10 diz, apenas o 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Um pouco diferente. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ou seja, o processo nos prova. O processo extrai de nós se nós estamos de fato preparados para viver o que Deus tem ali na frente para a gente viver. O processo, ele elimina muitas pessoas. Eu gosto daqueles vídeos, apesar que faz tempo que eu não assisto, daqueles Got Talent, sabe? Aquelas pessoas que tipo, todo mundo goza assim, não dá nada, e de repente sai um vozeirão, sai um negócio louco. Eu gosto daqueles vídeos. E aí então, tem alguns vídeos que eu fico de cara, porque foram pessoas que foram humilhadas pelo júri, e depois se transformaram em artistas profissionais de sucesso. Eu falo, meu Deus, cara, o que essa pessoa fez que mudou a história? Que de um evento de humilhação, ele pegou aquilo e transformou em algo que injetou ânimo. Eu vim para injetar ânimo em você no seu processo.
Eu vim para, como igreja, nessa noite, dizer: a gente vai passar pelo processo e o resultado virá ali adiante. Eu vim para te dizer: quando você estiver diante de um gigante muito grande, lembre dos gigantinhos menores que você já venceu, porque essas situações te farão energizados, te farão grandes para encarar os gigantes maiores que estão pela frente. É por isso que Davi não temeu. Mas eu preciso te falar algo mais nessa noite. Todos precisam de responsabilidades. Todos precisam de responsabilidades. Porque sem responsabilidades, nós pensamos que a gente vamos chegar lá sem muito esforço. Lé do engano. Porque a gente não vai ser trabalhado. E no dia que a gente vai precisar provar, a gente não vai ter conhecimento. A gente não vai ter estrutura. A gente não vai ter bagagem. A gente não vai ter história para contar. A gente vai chegar lá como se alguém colocou. Pumba! Não. A gente precisa passar com responsabilidades. Pequenas. E eu digo isso como teu pastor nessa noite. Se você não tem responsabilidade nenhuma no corpo de Cristo, pega uma. Pode ser pequena, eu não sei o teu trabalho, eu não sei o que você está fazendo, qual que é o seu momento, mas assume uma. Porque a tua fidelidade, a forma como você lidar com essa, vai te projetar para o próximo. Vai te projetar para um nível acima. Você está no seu trabalho, está cômodo, pega uma responsabilidade a mais. Seja ousado. Assuma riscos, porque depois ali na frente vai ser um diferencial teu na hora de te escolher, na hora que as coisas, o frigir dos ovos, você vai ter um diferencial. Eu pensei nisso durante essa semana toda, enquanto eu preparava essa mensagem. Que responsabilidades eu tenho tido e cumprido diante de Deus? E eu lembrei de uma. E é a única que eu vou te contar nessa noite. Eu me mudei de Bauru para a cidade de Marília no ano de 2006. E eu era colaborador do Banco Santander nessa época. Galguei uma posição nova. Iria enfrentar uma diretoria nova que tinha acabado de assumir naquela região. Eu estava um pouco tenso. Eu tinha, naquela época, antes me mudado de Marília para Bauru, e agora o banco estava me trazendo de volta para Marília. Eu estava um pouco preocupado se a gente ia receber todos os benefícios que o banco dá quando nos transfere. E eu estava preocupado naquela época porque, como eu saí de Marília e fui para Bauru, eu estava voltando para a minha base, e teoricamente o banco não era obrigado a me dar, já que eu estava voltando para casa. Apesar de que Marília não era minha casa. Eu estava preocupado com várias coisas. A gente tinha morado em Marília 1 ano. Aí moramos em Bauru 1 ano. E quando a gente voltou, a gente queria morar no mesmo bairro que a gente tinha morado antes. E a gente não conseguiu. Durante aquele primeiro ano em Marília e também naquele ano em Bauru, a gente procurou igreja e a gente não encontrava uma comunidade que a gente se adaptasse. Estava tudo fora do eixo. E dentro desse tudo fora do eixo, eu encontro um carro com adesivo do Bola de Neve na rua, na estrada. Aquele adesivo antigo ainda, aquele mais ovalado. Eu ultrapassei o carro, buzinei. Era uma mulher com uma moça adolescente do lado. Ela estranhou, um cara buzinando, tipo... Ela encostou o carro, eu encostei. Fui ao encontro dela e falei: esse adesivo? Ela falou: é de uma igreja. Eu falei: eu sei, eu sou dessa igreja. Mas o que você está perdido aqui? Porque era muito no início do Bola de Neve. E ela falou: eu me converti no Bola de Neve de Santo André, me batizei lá. Eu falei: você está perdido aqui por quê? Não, meu marido mudou para cá, eu estou aqui, não tenho igreja. Falei: vamos fazer um culto lá em casa. E aí então marquei um culto na minha casa na semana seguinte. E aí então eu mandei um e-mail para o meu irmão, que era diácono na sede. E o e-mail tinha como assunto: loucura no interior. E eu relatei o que eu acabei de contar. O meu irmão namorava Francis, a esposa dele, e ela era secretária do apóstolo Rina.
E ele mandou um e-mail para ela e ela mandou para o Rina. Eu sei que depois de 40 minutos mais ou menos, só chega um e-mail do apóstolo Rina dizendo assim: começa uma célula em Marília. Eu falei, esse cara está doido, ele nem sabe direito a minha história. Eu estou aqui trabalhando, não tenho tempo para nada. Mas eu assumi a missão. Não tinha divulgação, não tinha rede social, mal um Orkut naquela época. E eu então marquei a primeira célula. Estava eu, a pastora, a Ana Paula, a filha adolescente de uns 13 anos e uma outra filhinha dela. E eu preparei uma mensagem. Tinha 9 páginas, frente e verso, escrita à mão. O sermão, o esboço do sermão, da célula. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas pregando para a pastora e para a Ana Paula. Olha só doideira. Eu não sei o que saiu daquela palavra, mas eu lembro do tema daquela palavra até hoje. E o tema daquela palavra era: eu quero ser fiel. Naquela época eu estava escutando muito toque no altar. Antes de ter trazendo a arca, toque no altar. E tinha uma canção que era: ser fiel, eu quero ser fiel, eu vou te seguir, ser fiel até o fim. Não sei se você lembra. Eu escrevi 9 páginas frente e verso à mão, para falar não da fidelidade de Deus para com o ser humano, mas para com a minha fidelidade para com Ele, a partir daquele dia. Sem eu imaginar aquilo que se seguiria nos próximos anos. Mas nós nos tornamos pastores de Marília, depois pastores em São José do Rio Preto, estamos pastores em Brasília. Por causa de uma palavra: eu quero ser fiel. O que eu estava querendo dizer é: essa é a minha responsabilidade, cuidar da pastora e da Ana Paula na célula, eu farei. Se é eu ser fiel e pagar o preço de toda quarta-feira, chegar arrancando a gravata do carro em casa, para arrumar a casa com a pastora, para poder ministrar uma palavra, eu serei fiel a esse povo que o Senhor me deu, a pastora e a Ana Paula. Eu vou ser fiel. É essa responsabilidade que o Senhor me incumbiu para essa estação. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Sabe o que nós fizemos? Fomos a uma casa lá da cidade de Marília, e a pastora comprou giz de cera, lápis de cor, mandamos imprimir ali páginas com desenhos de personagens bíblicos, até um flanelógrafo. É antigo esse negócio. Era um bagulho que você colava de flanela, uns desenhos. Até flanelógrafo nós compramos, para poder cuidar das crianças que iam à nossa célula. Eu estou falando isso porque hoje, Márcio e Carol, a pastora, acho que mandou mensagem para vocês. A gente ficou feliz demais em ver a entrega de vocês. Márcio dando a aula na classe aberta. E Carol, junto com a Sara, mas a Carol vestindo a criançada, passeando pela igreja, levando as crianças ali, filmando uma peça, uma interpretação, com as crianças vestidas de personagens bíblicos, falando sobre o novo nascimento. Que dedicação. O culto da manhã, que para nós é a escola, uma classe que tinha ali 8 a 10 crianças com a Carol, mas a dedicação, a excelência, a entrega, porque esse é o processo que Deus colocou eles para essa estação. Feche os teus olhos. Eu vim te perguntar: das responsabilidades que Deus te entregou, você tem cumprido elas? Você conseguiu, durante esses 40 minutos de mensagem, aproximadamente, trazer à sua memória os seus leões e ursos? Será que no seu dia a dia você se encontra murmurando, questionando os seus processos, porque não está entendendo eles? Você precisa saber que Deus está te preparando. Deus nos coloca em contínua preparação. Depois
desse episódio de Davi e Golias, de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, Davi viveu outros processos. Ele foi ser arpista no palácio do rei. Numa ocasião, tocando harpa para fazer os demônios do rei se acalmarem, o rei deu uma flechada nele, uma lançada, quase tentou matá-lo. Outro processo. Depois disso, ele foi colocado como um guerreiro, servindo o chefe de exército da época, do rei Saul. E ele se transformou no melhor guerreiro de todos os guerreiros. Caramba! Mas o menino que tinha uma unção para ser rei, agora era o tocador de harpa para o rei, era também aquele que ia para a guerra correndo risco de morrer. Eu fico pensando, às vezes, sobre isso. Eu já dei um pouquinho de trabalho para os anjos, e sempre que eu dou um trabalhinho para os anjos, eu penso, se não foi agora, é porque Deus vai cumprir algo maior na minha vida. Eu acho que Davi pensava assim também, ele ia para a batalha. Não, mas eu fui ungido para ser rei. Se eu fui ungido para ser rei e ainda não fui, não é agora que eu vou morrer. Então eu vim para te dizer, você também não vai morrer no processo. Você não vai morrer no processo. Pega uma casca mais dura aí, ó, enrijece aí a sua capa e mergulha no processo de Deus, para que o processo seja mais rápido, mais profundo e tenha um resultado maior do que você imaginou. Porque é Deus quem está cuidando, é Deus quem está fazendo, é Deus quem levou Davi naquela exata manhã, onde ele foi levar comida para os seus irmãos, e aí então encarou o maior gigante até então da sua vida. Se você chegou aqui nessa noite, certamente você tem algum gigante, e eu vim para te dizer em nome do Senhor, se você está nesse processo, Ele é aquele que tem maior interesse em fazer você resistir, em fazer você se aprofundar, em fazer você vitorioso em meio a tudo que você está vivendo. Eu vim para te dizer, se você está no processo, mergulha nele, porque quanto mais você mergulhar, mais fiel você será, e se for fiel no pouco, Ele vai achar em nós pessoas capazes de serem fiéis no muito que Ele prometeu. Há muita promessa para mim, há muita promessa para você também, e Ele ainda não cumpriu, então Ele está nos forjando. Se você entrou aqui nessa noite, eu tenho essa palavra para você: passe pela forja dando glória a Deus, como dizia a canção do Lázaro, estou passando pela prova dando glória a Deus. Faça isso, porque o processo, ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais poderoso, ele vai ter um resultado ainda maior. Se você não tem responsabilidades com Ele, assuma hoje alguma responsabilidade diante de Deus. Vai cuidar dos seus vizinhos, vai cuidar da sua família que mora em outra cidade. Faça um voto de visitar uma clínica de recuperação uma vez por mês, leva lá 1 ou 2 cestas básicas, faz um culto com os internos, faça alguma coisa, assuma a responsa dentro desse processo, porque foi assim com Davi, foi assim com Saulo, foi assim com o próprio Jesus, e continua sendo comigo e com você. Continua sendo comigo e com você. Não será diferente com a gente, igreja. Não será diferente com a gente. 2 textos para a gente terminar. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo falando: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Feche os teus olhos. Se você puder, incline a sua cabeça.
Senhor, aqui estamos nós, com nossas frontes encurvadas diante da sua grandeza. Somos como uma madeira nas mãos do tecnon, do carpinteiro perfeito. Somos como matéria-prima nas mãos do Criador de todas as coisas. Cada um de nós, no seu nível, no seu momento, de alguma forma encaramos gigantes, alguns grandes. E hoje aprendemos com Davi, com Saulo, com o próprio Jesus, que nós precisamos passar por esses momentos nos alegrando, entendendo que esses momentos estão nos preparando para algo maior. Se não formos fiéis em momentos como esses, nunca seremos colocados numa estação maior. Por isso, faz a obra que o ser humano não pode fazer dentro do coração. Faz uma obra aí, de dentro para fora, em todos nós aqui presentes, naqueles que estão online, naqueles que talvez assistam esse vídeo, sei lá quanto tempo depois de hoje, dia 10 de novembro, mas o Senhor vai ter um propósito para cumprir através da sua palavra. Queremos trazer à memória todas as nossas batalhas já vencidas, que são testemunhos para nós mesmos, de que o Senhor é grande, de que o Senhor é vitorioso. Não é à toa que Jesus, vendo a aflição dos seus discípulos, disse: eu sei, no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele só pôde dizer que venceu porque batalhou, porque passou pelo processo e foi vitorioso. Assim como nós. Que graça teria se vivêssemos em berço esplêndido, não tivéssemos as nossas lutas. Muito obrigado por nos incluir nos processos que o Senhor está fazendo nessa estação, porque isso significa que o Senhor ainda conta com a gente, que o Senhor ainda tem planos para nós. Se o Senhor nos incluiu no tratamento, é porque o Senhor ainda tem projetos, desejos, propósitos para se cumprirem através de nós. Por isso, visita cada pessoa aqui nessa noite. Essa é a minha oração, que essa palavra faça todo sentido e que o teu próprio Espírito possa visitar cada pessoa lá na individualidade de cada um, tão distinta um do outro, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Pega essa palavra e que ela sirva para cada um da maneira que o Senhor quiser cumprir propósitos nessa noite. É assim que eu oro. Vamos adorar com mais uma canção.